Olá, meus caros alunos, sejam aí bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos aqui agora para poder discutir a segunda parte do processo de desenvolver o cronograma. Eu quebrei isso aí em duas partes para não ficar extenso demais, né? E uma das ferramentas que eu quero abordar aqui com vocês é a ferramenta de compressão de cronogramas, que é muito citada dentro dos exames PMP e CAPM. Você precisa conhecê-las. Basicamente são duas, o paralelismo e a compressão. É estranho isso, né? Porque a compressão de cronograma é dividida em duas, compressão e paralelismo. Enfim, por falta de outra palavra para poder explicar melhor esses conceitos, fica isso mesmo, né? Mas é o que cai no exame, é referenciado como técnica de compressão, né? E paralelismo também é uma técnica de compressão do cronograma, significa enxugar, reduzir a duração do cronograma por meio desses dois caminhos. Vamos lá. Primeiro, paralelismo significa pegar atividades que estão sequenciadas no diagrama de rede, né, e fazê-las com que elas aconteçam de forma paralela. Vamos supor, eu tenho uma atividade A de duração de 3 dias, atividade B duração de 2 dias, né, e elas estão sequenciadas. E a situação do projeto permite com que elas podem ficar em paralelo. Então, ao colocar em paralelo, eu consigo reduzir a duração do projeto em 2 dias, relativos a essa atividade em específico, né? Já a técnica de compressão, ela insere novos elementos, novos recursos. Se você tem uma atividade durando 6 dias, que é feita por uma pessoa, e aplica a técnica de compressão nela, colocando mais uma pessoa, teoricamente, você vai conseguir terminar aquela atividade de 6 dias em 3 dias, porque agora você tem 2 pessoas trabalhando naquela atividade, ok? Então esse é um detalhe relativo à técnica de compressão, onde você adiciona recursos e espera um ganho de performance e, portanto, você consegue enxugar a duração do projeto. Mas a escolha de uma técnica ou outra, ela traz impactos e você precisa conhecer esses impactos. Vamos discuti-los aqui. Primeiro, em relação a um determinado projeto de duração de 15 dias, né? Nós temos aí uma pessoa alocada em cada período de trabalho dentro do projeto, conforme vocês podem ver na nossa tela, né? Eu tenho aqui um determinado momento do projeto, uma pessoa trabalhando, em outro momento outra pessoa trabalhando, e o terceiro e último momento, né, mais um recurso trabalhando aqui dentro do meu projeto. Se essas entregas ou esse projeto não pode ser feito em 15 dias, às vezes tem que ser feito em menos tempo, eu tenho muitas vezes que aplicar uma técnica de compressão. E aí eu tenho essas duas, né? Compressão e paralelismo, ok? A primeira é o seguinte, paralelismo. Nós vamos pegar atividades que estavam sequenciadas, né, e colocá-las em paralelo. Isso vai possibilitar um ganho, né, de duração do projeto. Nós vamos conseguir terminar o projeto mais cedo. Então notem aí na figura, no exemplo apresentado aqui na tela para vocês, né? Tá aqui, né? Acho que está bem aqui, ó. Repara para vocês verem que o projeto que era de 15 dias, ele está durando agora, né, 11 dias, né? Acho que é isso mesmo, né? Tá aqui mesmo, né? Enfim, vamos lá. Agora em relação à técnica de compressão, né? Uma técnica onde eu posso adicionar mais recursos, reduzindo a duração do projeto, não necessariamente pela metade, né? Mas a gente consegue reduzir a duração à medida que eu tenho mais pessoas trabalhando dentro do meu projeto. Então, como vocês podem observar aqui na nossa figura, né, nós temos o seguinte, né, que foi adicionado um recurso a mais dentro do nosso projeto, e aí esse recurso a mais esses recursos a mais, né, possibilitaram com que eu pudesse reduzir a duração do meu projeto para 10 dias, algo que originalmente estava com 15 dias e agora está com 10, isso porque eu tenho mais pessoas trabalhando dentro do meu projeto. Mas pense aqui comigo, qual pode ser os possíveis impactos associados à aplicação dessas duas técnicas que nós temos aqui de compressão, né? Primeiro, né, repara, na técnica de paralelismo, nós temos o seguinte, né, atividades acontecendo em paralelo, ok? Isso tem um impacto natural que quando você está fazendo muitas coisas simultaneamente, você aumenta o risco do projeto. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então você pode cometer erros,
né? Você pode esquecer alguma coisa importante, ter que voltar e refazer o trabalho, certo? Então essa é uma característica da técnica de paralelismo, um impacto possível quando você utiliza dessa técnica, que é aumentar os riscos do projeto. Tá? Já a técnica de compressão é mais fácil de dedução, que vocês podem observar, por exemplo, se nós adicionamos mais pessoas, nós reduzimos a duração do projeto, mas em compensação nós temos um aumento de custo, né? O custo do nosso projeto, praticamente nesse exemplo aqui que foi apresentado, ele deve ter quase que dobrado, né? Já que eu adicionei o dobro de recursos, mas enfim, reduzir a duração do projeto, quer dizer que são pessoas trabalhando menos tempo, né? De qualquer forma, nós temos aí um possível impacto aí de custo, aumento de custo associado com a aplicação dessas técnicas. Então vamos lá, eu queria analisar possíveis cenários com vocês relativos a essa temática aqui. Vamos supor, né, que uma questão qualquer do exame PMP coloca a seguinte situação, que o cliente ou uma parte interessada qualquer não deseja correr mais risco. Logo, qual técnica que você utilizaria, né? A técnica que você poderia utilizar, no caso, seria a técnica de compressão, porque a técnica de paralelismo implica em correr mais risco dentro do projeto, logo estaria descartada. Agora, um outro cenário possível, onde é apresentada a informação de que o projeto não dispõe de recursos adicionais, não dispõe de flexibilidade de orçamento e você precisa reduzir a duração do projeto, né? E pergunta qual técnica que você poderia empregar aqui no caso. E entre essas técnicas aqui, nós poderíamos eventualmente utilizar a técnica de paralelismo, porque embora ela não implica diretamente em aumento de custo, embora às vezes possa acontecer em função do risco do projeto, mas a outra, a compressão, automaticamente estaria o quê? Eliminada, né, da nossa análise aqui em função dessas características que são apresentadas para nós relativas a esses possíveis cenários que nós podemos enfrentar frente aos nossos projetos, tá? Então vamos prestar bastante atenção nessas técnicas, que elas são muito referenciadas dentro do exame PMP e CAPM. A gente precisa conhecer a característica de cada uma delas conforme eu apresentei aqui para vocês. Outro ponto importante também citado dentro deste processo de desenvolver o cronograma é a ferramenta e técnica de planejamento ágil de grandes entregas, que fornece uma linha de tempo resumida de alto nível do cronograma, normalmente 3 a 6 meses em média, com base no roteiro e na revisão do produto para evolução. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma figura onde nós podemos justamente ter uma visão, né? Um planejamento ágil de grandes entregas. No caso, a gente pode ter um projeto extremamente grande para realizar em relação ao tempo, e podemos quebrar esse projeto em partes menores ou compreender melhor em relação à duração de uma etapa específica relativa a esse projeto, conforme nós podemos ver aqui na nossa figura, onde uma primeira versão é desenvolvida e a essa versão nós temos o plano de lançamento, né, com as iterações previstas para cada um, para dentro dessa etapa dessa versão, e vamos ainda, né, dentro do plano de iterações detalhar um pouco mais os recursos que serão adicionados, as tarefas que serão executadas de cada um dos recursos, a história de usuários associados que eles estão ali no caso descrevendo, certo? Então isso aí envolve justamente essa ferramenta técnica, né, que é utilizada dentro do cronograma. O resultado natural relativo ao desenvolver cronograma é justamente a linha de base do cronograma e também o cronograma do projeto, são, né, resultados desse processo, é o principal aí que sai do processo. E a linha de base é o seguinte, é a versão aprovada de um modelo de cronograma que pode ser mudada somente mediante procedimentos de controle de mudança formal. A partir do momento que você aprovar a linha de base, ela não pode ficar sendo a todo momento alterada, a não ser que haja uma solicitação de mudança e essa solicitação de mudança seja aprovada. Então vamos pensar, você finaliza o cronograma, você apresenta essa proposta de cronograma para algumas partes interessadas, eles aprovam o cronograma, certo? E ao aprovar o cronograma você pode o quê? Registrar a linha de base, tirar uma fotografia do projeto naquele momento, que vai servir posteriormente, quando nós entrarmos na fase de execução, de comparar
né, comparar essas etapas dentro do projeto de forma a saber o seguinte, olha, o que eu estou fazendo condiz com aquilo que eu planejei dentro do meu projeto? Então o objetivo é muito neste sentido. O cronograma pode ser apresentado de diversas maneiras, como um gráfico de barras, um gráfico de marcos, né, dependendo do objetivo que você tem, de o que você quer comunicar e para quem, diagrama de rede ou mesmo cronograma do projeto detalhado. Né? E aí é importante nós sabermos o seguinte, identificar o que é importante para quem, em que momento. Né? Nós vamos, por exemplo, para o cliente, normalmente você não vai enviar para ele um cronograma do projeto detalhado, você concorda comigo? Porque o cliente ele tem várias coisas, tem várias responsabilidades, ele tem, né, é muito ocupado. Então, se você entregar para ele um cronograma detalhado, eu acho que ele não vai ler. Né? Então, o que você precisa fazer? Normalmente, condensar todas essas informações num cronograma mais resumido, um cronograma de marcos, por exemplo, do projeto, e vai facilitar muito a sua comunicação com o seu cliente. Já a equipe, nós precisamos de fornecer informações em nível mais detalhado, né? Onde elas vão ter acesso justamente ao cronograma do projeto. Tá? Então é importante que você faça essas relações de maneira a compreender, né, que tipo de modelo de cronograma é mais adequado, baseado na situação ou mesmo no tipo de pessoa que vai ter acesso àquelas informações. Tá? O caminho é não enviar informações demais, mas também não enviar informações de menos. É enviar informações na quantidade que nós precisamos para comunicar, para se tornar entendível, tá bem? Aí um exemplo de cronograma de marcos apresentado na nossa tela. Nós temos aí também um resumo de cronograma, onde nós podemos aí condensar as macro entregas do projeto, quando que elas ocorrem, e um cronograma mais detalhado com informações das atividades, das entregas como um todo, assim como um gráfico gigante revelando a sequência das atividades, o sequenciamento dessas atividades também dentro do cronograma. Então, são maneiras aí de nós representarmos, de apresentarmos informações relativas ao cronograma do projeto. Esse é o resultado do processo. É isso aí, a gente continua na próxima aula. Um abraço, até mais!